Senhoras e senhores do Brasil inteiro, eu peço que você fique até o final. Esse vídeo é muito interessante. Eu te garanto que não é muito longo, tá bom? Ele é muito interessante. Eu fiz uma averiguação do que a gente está vivendo depois da festa da Janja, que vai acontecer, de 29 artistas, e ela vai gastar cerca de R$ 1 milhão nessa festa. Eu não sei para que ela quer festa, se tem motivo para comemorar, se tem, são eles. Nós não temos. Por que o Lula não quer celular nas suas reuniões? Eu já vinha falando isso há algum tempo nesse canal. Você que me acompanha sabe que eu já tinha descoberto isso há muito tempo, que você tem que entrar, antes de você adentrar na reunião, você tem que deixar o seu celular em uma gaveta. E ai daqueles que desligam o celular, que o Lula também não confia. Celular desligado. Ele não confia, porque ele disse que a pessoa, em determinado momento, pode ligar o seu celular. Que medo é esse que esse homem tem, gente, de celular? Perto dele, o homem que começou a viajar, depois não vai mais. A esposa, que vai 15 dias antes do marido, hein? Cai todo domingo, vai para o hospital, todo domingo tem nota do Sírio-Libanês. Ah, o Lula tá bem. Toda nota o Lula tá bem. Então, para que vai? Você toma remédio para curar algo que você não precisa? Eu só se for um doido. Você toma? Doril, não sei o que, você toma? Se você não tiver com dor de cabeça? Então, por que todo domingo o Sírio-Libanês está emitindo o mesmo? Ah, o Lula tá bem, mas não pode viajar. Ah, ele tá ótimo, mas também não pode viajar. Uai, mas por que é que está acontecendo? Ah, bateu a cabeça, não sei, mas não pode viajar. Não pode ter celular, não pode ter sei o quê. E agora ele declarou, né? Além dele declarar isso, ele fez uma outra declaração agora impressionante. Vocês vão ver, é assustador. Tá causando repercussão danada isso que ele falou. Calma aí que vocês vão ver. Situação do... olha aqui, ó o celular. Temos uma nota junto com a Colômbia. Não, aqui ele está falando do Maduro. Isso aqui é outra situação que eu quero mostrar a vocês daqui a pouco. Mas o que eu quero mostrar a vocês é a história do celular, que daqui a pouco eu também vou te mostrar. Mas vamos ver isso aqui? Vamos ver? Aqui, ó. No meu gabinete não entra celular. Uhum. Não entra celular. Porque o cara que vai conversar comigo, ele vai conversar comigo. A gente não sabe se a pessoa está gravando, a gente não sabe se a pessoa está filmando. Ou seja, então, eu quero que tenha um mínimo de bom comportamento nessa área. Tipo, gente, meia-noite. Isso, né? Eu não quero receber telefonema quando eu estou no banheiro. Eu não quero receber telefonema depois das 9 horas da noite, eu não posso interferir. Não adianta o cara me telefonar, o presidente, está sabendo que tal jornal vai fazer uma matéria contra você? Faça! Eu não vou pedir para não fazer, que faça. O presidente, sabe, 11 horas da noite, o presidente sabe que morreu, e daí eu quero saber que o cara morreu 11 horas da noite, eu não vou poder fazer nada. No meu gabinete não entra celular. Então aí vocês viram, né? Tá, que não entra celular. Mas depois ele fez uma nova revelação que está causando polêmica. Tem um discursozinho curto aqui que é interessante. Olha isso. Está crescendo em cima de consumo. O crescimento do Brasil hoje é a pobreza do país, porque o governo distribui auxílio, a população consome e nós nos empobrecemos, porque a dívida é nossa. Está tudo errado. E se não tiver uma contenção de gastos, se os políticos não entenderem que o problema do país, desde a redemocratização, é a falta de responsabilidade fiscal, é a falta de busca do controle das contas públicas, é a falta da busca do superávit primário, do equilíbrio das contas, nós vamos passar por outra crise econômica como a que nós passamos em 2015 e 2016, por excesso de gastos, falta de gestão. E nós estamos sendo precificados por isso. Dólar em alta, bolsa em queda e juros em alta. Ô Eduardo, o Fernando Haddad sempre falava, não, tá tudo certo, só falta o ok do Lula e tal, papapá, a gente tá vendo que é uma conversa para boi dormir. Bom, vocês viram aí, né? Calma que tem mais. Só calma aí que vocês vão ver. A outra
A outra, ele disse o quê? A Suprema Corte é minha. A minha Suprema Corte, ele disse aqui. A minha Suprema Corte. Isso mesmo, você está ouvindo. O que o Lula fez? Vou mostrar vocês aqui. O Gaia está até falando aqui. Vou mostrar vocês aqui sobre isso. Olha isso. A Suprema Corte Brasileira virou uma espécie de escritório despachante do Lula e do PT e dos membros da corrupção, das empresas que fizeram toda a corrupção que destruíram o nosso país. Ele tem que humilhar o STF publicamente, internacionalmente. Todo mundo sabe que o Lula deve uma explicação, um posicionamento em relação à Venezuela, a ditadura da Venezuela, que foi condenada pela ONU, inclusive, por não respeitar direitos humanos, prender crianças, estar matando manifestantes. Foi o golpe mais escancarado que já se viu no período moderno da nossa civilização. E aí, quando ele é perguntado sobre a Venezuela, a resposta dele é aquela resposta meio que quarta-feira, né? Lula disse que Maduro é problema da Venezuela, não do Brasil. Mas isso não faz sentido. O Lula deu pitaco nos Estados Unidos, declarando apoio a Kamala Harris, falando que o Donald Trump é um perigo para a democracia nazista e fascista. Deu pitaco na Argentina, mandou gente para a Argentina para fazer campanha para o opositor do Milei na época da eleição, e todos nós nos lembramos muito bem disso. Então, o Lula tá interferindo agora, tentando acabar com o embargo em Cuba, né, que já existe há muitos anos, porque Cuba também é um país, é uma ditadura. Então ele está tentando fazer aquela defesa que não é defesa do Maduro, porque senão pega muito mal, e Maduro deve ter muitas provas dos crimes que ele cometeu. Porém, durante essa entrevista, o Lula falou um negócio que chamou muito a atenção. Vamos ouvir isso aqui. Nós fizemos uma nota junto com a Colômbia, sabe, dizendo da nossa inquietação de você não ter uma prova do resultado eleitoral. Ele deveria ter mandado a nota para o Conselho Nacional Eleitoral, que foi criado por ele próprio, que tinha 2 membros da oposição e 3 do governo. Ele não... Para quem não sabe, esse é o Cajuru, viu? A maior vergonha do estado de Goiás. Meu Deus, como nós temos vergonha dessa pessoa. O senhor foi direto para a Suprema Corte. Eu não tenho o direito de ficar questionando a Suprema Corte de outro país, porque eu não quero que nenhum país questione a minha Suprema Corte. Lula, o que você não quer? Porque eu não quero que nenhum país questione a minha Suprema Corte. Você lembra daquela vez ele dando uma entrevista, falando, ele fica falando do meu triplex, né, do meu triplex, onde na entrevista ele admite que o triplex era dele, ou triplex que ele chamava, né? Eu não sei se ele entendeu o que ele fez aqui, mas aqui ele fala abertamente, é a minha Suprema Corte. O STF pertence ao Lula. O país questiona a minha Suprema Corte. A minha Suprema Corte. Aí o antagonista soltou uma matéria, que eu achei interessante, vou compartilhar com vocês, ó. Lula e o sentimento de posse sobre o judiciário. Eu não quero que nenhum país fique questionando a minha Suprema Corte, diz o presidente Lula durante a entrevista, né? Lula adotou mais uma vez uma postura ditatorial durante a entrevista à Rede TV. Ele ultrapassou o limite da impessoalidade ao se referir ao Supremo Tribunal Federal como minha Suprema Corte. Evitando críticas à postura da Suprema Corte da Venezuela, envolvida na controversa reeleição de Nicolás Maduro, Lula tratou o judiciário brasileiro com um tom pessoal. Eu não tenho direito de ficar questionando. Vocês ouviram isso aí? Então vamos lá. Minha Suprema Corte. Ele tem ali um padrinho de casamento, ele tem ali um amigo de longa data, que é o Flávio Dino, tem o Dias Toffoli, colocou ali o advogado pessoal dele há longo tempo, que é o Zanin, tem ali os outros, né, os outros ministros do STF que parecem que são pau-mandado. Esse é o problema, gente. A pessoa se torna ministro da Suprema Corte de um país e ela parece que se torna um despachante de um líder da corrupção, do maior esquema de corrupção que o mundo já viu. Chega ao ponto que o Lula dá entrevista falando da minha Suprema Corte. Você imagina que Bolsonaro falaria uma coisa dessa? Eu vou conversar, porque aqui no Brasil não, aqui na minha Suprema Corte. São os ditadores. E curioso, o Maduro se refere à Suprema Corte da Venezuela da mesma forma. Minha Suprema Corte. Os ditadores se apoderam das instituições e, com o controle dessas instituições, tentam passar uma falsa maquiagem de democracia, dizendo que as instituições funcionam. Sim, funcionam para ele, para os interesses do ditador. O STF brasileiro, a maioria dos ministros que estão ali dentro, trabalham para os interesses do PT, do Lula. A Constituição virou um cardápio à la carte que eles escolhem quais ingredientes eles gostariam de ter ou não ter no prato. Inclusive, eles podem até mandar tirar do cardápio por completo o ingrediente que eles não gostem, como, por exemplo, liberdade de expressão. Parece que eles têm alergia. Olha, tem uma alergia à liberdade de expressão, tira do cardápio. Minha Suprema Corte. Esse é o buraco, esse é o nível que a Suprema Corte brasileira chegou, né? Ele se tornou a minha Suprema Corte do Lula. Que é isso? Lula é poderoso. Então, dizem que o crime organizado do Brasil é tão organizado, mas tão organizado que ele tem até uma Suprema Corte própria. Bom, a fala do Lula agora meio que corroborou isso. A gente meio que questionava, não, isso aí já é exagero. Mas aí chega o Lula e fala, minha Suprema Corte. Então, realmente, meu amigo, o buraco é muito mais embaixo, a situação do Brasil é muito mais terrível do que a gente imagina. Tá? Qualquer um ainda que se atreva a se erguer e lutar contra isso e tentar resgatar o mínimo de sanidade jurídica será perseguido nessa ditadura. Mas a gente vai fazer o quê? Desistir? Entregar uma ditadura para os nossos filhos sem pelo menos saber que a gente tem. Aí, o Márcio França, pessoal, acaba de dar uma informação aqui
importantíssima, tá? Márcio França. Ele deu entrevista agora à CNN, ele é ministro do empreendedorismo em São Paulo, tá? E ele diz o seguinte, o MDB, preste atenção, acho que é o segundo partido maior, ou é o terceiro do Brasil, acho que é o segundo ou o terceiro. O primeiro é o PSD, eu não estou lembrado se o segundo é o PL ou o MDB, mas o MDB ele está ali no segundo ou terceiro lugar, né? Ele disse que o MDB não vai estar com Lula em 2026. O MDB abandona Lula. Por isso que o Lula quer agora um vice do MDB para ver se consegue o estrago ser um pouco menor. Mas eu acho que nem com a vice o Lula consegue mais o MDB. A coisa está acontecendo devagar a passos largos. Mas a cartada final é essa aqui, ó. Donald Trump, pessoal, tá pegando pessoas, cotado para chefiar a diplomacia de Trump, atacou Lula e apoiou Bolsonaro. Olha o homem aí. O senador da Flórida é o Marco Rubio, cotado para assumir o Departamento do Estado norte-americano do governo Donald Trump, teceu duras críticas contra Lula, atacou o STF, repetiu a narrativa de censura adotada pelo bolsonarismo. O republicano ainda teceu elogios a Bolsonaro e defendeu que, em seu primeiro mandato, Trump se aproximasse do Brasil. Vixe, olha só, de acordo com ele, Trump deve anunciar ele nessa semana como chefe de sua diplomacia, num gesto que confirma a radicalização de seu governo em comparação aos 4 de 2026 no primeiro mandato. Para chefiar a diplomacia americana, Trump escolheu Rubio, neto de imigrantes cubanos e que, ao longo dos anos, vem adotando uma postura dura contra Cuba e contra o governo de Nicolás Maduro na Venezuela. Que bom, tá bom? É isso mesmo, tá aqui. Mas as críticas nos últimos meses também têm sido direcionadas contra Lula. Quando o STF suspendeu o X de Elon Musk, Rubio divulgou um comunicado no qual pressionava o Brasil a retificar sua postura em relação à plataforma. Há algum tempo, tenho ouvido falar da campanha de censura governamental em andamento no Brasil, escreveu. A recente decisão de proibir o X é a mais recente manobra do juiz Alexandre de Moraes para minar as liberdades básicas. Rapaz, desde multar indivíduos e entidades privadas que buscam informações sobre o X, até impor censura legal. O povo brasileiro está enfrentando sérias repressões pelo simples fato de se envolver em uma plataforma de mídia social. Para o bem das liberdades básicas e o nosso relacionamento bilateral, o Brasil deve retificar essa medida autoritária, disse ele. O banimento do X no Brasil sobre a administração de Lula levanta sérias preocupações sobre a liberdade de expressão e o alcance jurídico, completou. Em maio de 2023, Rubio também usou as redes sociais para criticar a aproximação de Lula ao presidente venezuelano Nicolás Maduro. Segundo ele, Lula era o mais recente líder da extrema esquerda a negar os crimes de Caracas. No início do terceiro mandato de Lula, em 23, Rubio ainda escreveu um artigo criticando a aproximação de Lula aos chineses. Quando Lula precisar de grandes quantias de dinheiro e sem fazer perguntas, ele vai recorrer à China, escreveu o senador. Essa é a má notícia para todos em nossa região. A história dos projetos econômicos da China é uma história em que Pequim mantém governos estrangeiros como reféns por meio de uma diplomacia de armadilha de dívidas, disse. Mas, embora a abertura de Lula
para Pequim seja um erro, ele também revela o fracasso dos esforços de financiamento internacional dos Estados Unidos. O presidente Biden deve adotar uma linha firme com o novo presidente do Brasil, e etc. e tal. Pessoal, o que eu estou vendo aqui? O que eu estou vendo aqui? Eu estou vendo que o Trump, ele está escolhendo realmente pessoas que foram censuradas e presas no Brasil para comandar o governo dele. Nós tivemos ontem aquele assessor que foi preso e vai trabalhar com o Trump, foi preso por Moraes. Esse senador que criticou Lula, criticou a suspensão do X e vai agora trabalhar também com ele, com Donald Trump. Então, pessoal, nós estamos aí próximo. Olha, está faltando bem pouquinho, meses aí, para o Lula encontrar uma das suas piores situações no governo desde então, tá? Tem a história de Felipe Martins também, uma entrada falsa nos Estados Unidos, que Donald Trump vai articular. Ontem, o Musk tirou onda com a cara do Xandão e falou assim que o X está crescendo, é o aplicativo que mais cresce no Brasil, tá? Que mais cresce. Então, meu amigo, tá faltando um pouquinho ou não tá? Fala a verdade. Tá faltando isso aqui ou não tá? Para o Lula passar um perrengue com os Estados Unidos. Olha, meu irmão, eu acho que o Lula começa a regar a partir de janeiro, tá? A partir de 20 de janeiro, já tá, né? A coisa começa a apertar, porque esse homem, escreve isso, Donald Trump e Elon Musk vão fazer história no Brasil. Escreve o que eu estou falando. Eu queria te perguntar se a sua inscrição está ativa no YouTube. Isso é muito importante. Está caindo as inscrições das pessoas sem que elas façam nada. Você olha agora se você está inscrito e você também vê se seu joinha está sendo concretizado. Porque o YouTube está tendo essa falha. E pediram para a gente ver nas lives se isso está realmente acontecendo e mantenha sua inscrição ativa. Eles querem tirar nós, pessoal, do sistema. Quem é de direita está sendo censurado no Brasil. Você viu? O dólar estava um aumento danado, eles foram lá, tiraram do Google a pesquisa sobre o valor do dólar. É assim que eles fazem. Mas nós não vamos desistir. O Gustavo Gaia falou o quê? Vamos fazer o quê? Vou entregar para os nossos filhos uma ditadura? Não, nós temos... Só tem um caminho, pessoal, lutar. Lutar. E agora, com essa equipe que está sendo formada ainda por Trump, vai nos ajudar. Uma anistia, a volta da direita. Colocando um governo de direita no poder, a gente já consegue dar os primeiros passos, pessoal. E a nossa Suprema Corte, ela tem que rever tudo. Tudo. É traficante trocando pena por trabalho comunitário, uma verdadeira vergonha. E não soltar. A sociedade tem que acompanhar isso. A sociedade tem que ir para as ruas e questionar a soltura de alguém, um criminoso. E por que que deixa alguém inocente preso? O 8 de janeiro está aí, é um exemplo para o mundo inteiro. O mundo inteiro sabe o que está acontecendo no nosso país. Você viu agora o senador falando. O mundo inteiro sabe. Só precisa de quê? O Donald Trump colocar aquela faixa presidencial de novo e assumir. E tomara que o sucessor dele seja o Elon Musk e assim sucessivamente. Conferiu aí se o seu joinha está ativo? Conferiu se a sua inscrição também está? Muito obrigado por você existir na minha vida. Fica com Deus.